Fala, hackers! Meu nome é Igor Gontijo e hoje eu tô aqui com ele, Fala, meu velho. Bernardo Jaber, que é pro marketing digital o que o menino Neymar é pro futebol. Nossa, que mentira, hein? Mais magro, talvez, né? Mais rico. Jaber, quero te agradecer muito por ter vindo aqui. O Jaber foi o primeiro cara que a gente convidou, só que ele trabalha lá em São Paulo, então até dar tempo dele vir, demorou um pouquinho só. É, um cadinho, né? Eu até falei que, assim, demorou tanto pra eu vir que quando eu vim chove em BH. O calor que tava, agora chovendo. Mas eu te falei que você mora em São Paulo, que você não pode reclamar de chuva. Como não? Posso reclamar de trânsito, mas chuva e, pô, chuva até que vai, até que vai. Show. Jaber, eu queria que você começasse contando pra galera que eu esqueci de fazer a introdução da vinheta. Tá bom. Que eu contar pra galera o quê? O que você quer que eu conte? Qualquer coisa sobre mim. Fala um solta a vinheta. Solta a vinheta! Jaber, Vamos. queria que você começasse contando pra galera o que é a Sherpa, o que vocês fazem lá hoje. Legal. Bom, a Sherpa é uma startup lá de São Paulo que nosso objetivo é automatizar os processos burocráticos da área de RH. A gente brinca lá que o RH não saiu da faculdade para ficar fazendo coisa burocrática, distribuindo olerite, fazendo aquelas contas ali. Deixa isso para quem sabe fazer conta, a gente é de humanas. E hoje eu cuido de toda a área de marketing lá da Sherpa. Então, tudo que é relacionado desde a parte de design até a parte de entrega para venda, acho que a gente deve esbarrar aí um pouquinho nesse assunto, passa tudo ali pelo meu time. Legal, e quando você entrou na Sherpa, estava com quantas pessoas e hoje está com quantas? Cara, quando eu entrei na Sherpa, a gente devia estar, não sei exatamente o número, mas entre 15 e 20, e hoje a gente está aí próximo de 60, 70 pessoas. Aí tem variado um pouquinho aí. Esse então você está me falando... Quanto por cento vocês cresceram esse ano agora, de 2018? Cara, em marketing a gente cresceu próximo quase 12 vezes aí, né, esse ano 12 em vezes. marketing, mas como empresa a gente cresceu, em número de pessoas aí, vamos colocar 4 vezes, em faturamento deve ter sido aí também próximo de 8 vezes, 9 vezes nesse último ano. Então estamos falando que em termos de marketing você cresceu 1.200%, que você quase dobrou a empresa de tamanho cada mês. Cada mês. Passava 30 dias ali, dobrava. A gente dobrava. Tá, e você estava me contando também que quando você chegou na Sherpa era só você, o time de marketing. Exato, é o exército de um homem só, né? O exército de um eu homem brincava só. lá que era o exército de um homem só. Cara, foi bem assim mesmo, assim. Eu comecei na Sherpa, quando eu entrei, enfim, empresas, startups passam muito por isso, que é normalmente o CEO começa fazendo uma parte, aí depois ele delega para uma outra pessoa, depois essa outra pessoa não dá muito certo, delega para outra. Então vamos colocar aí que eu peguei um legado de mais ou menos 3 pessoas que já tinham feito alguma coisinha ali, e eu assumi essa área toda, assim, no caso essa área toda era só eu, para arrumar essa estratégia e falar assim, bom, como que a gente quer que o marketing da Sherpa seja daqui a 1, daqui a 2, daqui a 10 anos. Tá, e antes da gente poder entrar nesse mérito de time, que eu quero muito conversar com você sobre isso, não é a primeira startup que você pega num estágio inicial assim e vê ficar gigante, né? Não é, cara. Eu trabalhei na Rock Content, bem no inicinho da Rock. Vamos colocar assim, não tão no início assim, eu devia ter mais ou menos umas 30, 40 pessoas. E hoje tem quantas lá? Acho que hoje eles estão perto de 400 pessoas. E aí, na Rock, só que na Rock não era marketing, acho que eu não sei se eu já te contei isso. Eu entrei na Rock para ser assistente do gerente de CS. Eu era assim, aquela pessoa que ficava ali só arrumando planilha, era o Severino ali, o Severino. Como é que era a outra sigla? O Aspone, assistente de porra nenhuma. Você coloca o pi no pô, ele ia só para dar o grau, mas justamente para assim, ajudar algumas necessidades. E eu, da noite pro dia, eu tive que virar CS, de atender os clientes da Rock, porque a gente perdeu muita gente, eu já tava lá mesmo e falei, se vira nisso daí, pega. Então, da noite pro dia, assumi aí um tanto de cliente. E aí, um pouquinho, um fast forward, assim, foi quando eu fui pro marketing mesmo. E aí foi quando eu me estabilizei como marketing.
que foi para cuidar de toda a parte de e-mail de funil da Rock. Então, todo e-mail disparado na Rock há uns, deixa eu ver, tem quase 3 anos, há uns 3 anos atrás, todo e-mail eu que escrevia, eu que mexia, eu que desenvolvia segmentação e tal. Legal. E, cara, e aí você saiu da Rock, foi para São Paulo, passou pela Fundação Estudar ali e caiu na Sherpa, o marketing de um homem só. Como é que foi ali? Sentaram numa cadeira e falaram, filhão, faz isso aqui dar certo. Cara, a história com a Sherpa foi muito engraçada, assim, porque o head de vendas da Sherpa, hoje o Henrique, ele é um grande amigo meu daqui de BH. Que era da Rock também. Que ele era da Rock também. E ele foi pra Sherpa e ele falou, cara... E antes de eu ir pro marketing, eu fui lá pra ajudar ele, alguns processos. Ele foi uma das pessoas que mexeu no marketing também, nesse meio tempo. E aí eu fui lá pra ajudar ele, mexer algumas coisas e no que eu tava lá, que eu ensinei ele algumas coisas, que tava lá, tava ele o CEO na mesa, o Nick, que é um grande amigo também. O Henrique me contou que a hora que eu saí da sala, que eu fui embora, o Henrique falou assim, cara, a gente tem que trazer esse cara pra cá, vamos dar um jeito. E aí começou todo o Henrique jogando charme. Vendedor, né? Fez o jantar pra mim. Fez uma série de coisas e acabou que eu saí no Monte Startup, a Nexto, que era bem pequenininha. Já a gente teve uma série de problemas lá e acabou que não fez sentido eu continuar. E foi muito engraçado, que eu saí assim da Nexo num dia, no outro dia já tava fazendo admissional, e aí, sei lá, 2, 3 dias depois eu já tava começando na Sherpa. Então foi um processo muito legal, assim, foi rápido demais, até a gente tava conversando agora há pouco que foi tão rápido, não deu nem aquele tempo de descanso ali, né, mas tá sendo uma experiência muito foda mesmo. Legal, e cara, você falou que hoje tá com quantas pessoas lá no time de marketing? Hoje somos 6. 6 pessoas, e que você pegou esse marketing do zero, você basicamente que estabeleceu, falou, cara, chegaram pra você e falaram, o produto da Sherpa é esse produto tem que vender, esse produto tem que ter gente chegando pra poder comprar esse produto, e você é o responsável por fazer isso. Como é que você pegou isso do zero, assim, sozinho? Cara, assim, vou desmistificar uma série de coisas de empreendedorismo hoje, tá? Porque todo mundo só vê os empreendedores felizes, mas assim, esse início, cara, é claramente uma série de noites deitado na cama chorando igual uma criança em posição fetal, porque é difícil pra caramba, assim. Mas foi caindo de paraquedas, porque é um mercado que eu não fazia a menor ideia do que era, assim, nunca tinha vendido, nunca tinha... O mais perto de interagir com RHs era em admissão e demissão, então complicado, assim, não entendia. A parte de marketing eu entendia. Então, foi meio que assim, vamos pegar isso tudo que está acontecendo, esse bolo todo que está acontecendo, e vamos entender cada parte dele, vamos separar em cada parte deles. Em cada parte que a gente dividir, vamos trazer uma pessoa para cuidar. Porque não dá, assim, quem faz de tudo não faz nada. E aí eu tentando fazer de tudo, e também não dava certo, quebrando muita cabeça, então eu organizei e criei uma visão. Foi, preciso de uma pessoa para isso, uma pessoa para isso. É ali que eu quero chegar daqui a X tempo e vamos trazer isso. E muito estudo. Muito estudo, assim, de leituras eu lembro direitinho, assim, todo dia que eu levantava, a primeira coisa que eu fazia era ler algum livro, alguma coisa entendendo melhor desse mundo de RH, entendendo de psicologia, entendendo de como que essas pessoas estão, da rotina delas, e uma série de posts e essas coisas gringos, que os caras fazem isso muito bem, e alguns brasileiros também, que tem uma galera muito boa fazendo isso aqui, e lendo bastante para aprender como que eu converso com essas pessoas, porque como eu vim numa área de marketing, vendendo para marketing, a gente, por natureza, assim, a gente é muito agressivo nos copies. Em RH, isso foi um dos aprendizados, não dava para eu ser tão agressivo, porque as pessoas, não gostavam, elas estavam acostumadas com outro nível de burocracia, de tratamento, assim, senhor, senhora, que é algo que, assim, pra mim é completamente fora da minha realidade. Isso é um negócio legal você ter falado, cara, que a gente, antes, na etapa inicial onde a gente vai pegar o cliente, a gente faz um puta estudo de mercado de tudo. Então a gente pega todas as pesquisas que já existiram daquele segmento, lê tudo, destrincha os insights principais, mas uma parte que a gente foca muito é no público. Porque a gente pegou um cliente agora, por exemplo, que um dos perfis de clientes dele era inclusive RH, que um perfil de cliente dele era planner de evento em São Paulo, o outro perfil era o RH. E a gente chega num nível de detalhamento, de entender o público, que a gente, vai no LinkedIn,
pega o perfil dos caras que tem cargo de RH e que tem cargo de planner, procura o Instagram dos caras, entra no Instagram e vê o que o cara curte, onde é que ele vai, como é que ele se comporta para entender a diferença. E aí a gente faz o recorte de algumas fotos típicas, vamos dizer assim, para poder entender. Olhar e falar, não, esse é o cara do RH, esse é o cara do planner. E se você pegar o estudo ali, é até engraçado, cara, que o perfil do planner era um cara muito mais jovem, tipo, até tem uma foto do cara sujo de tinta, o cara em, tipo assim, show do Iron Maiden com o filho, no Star Wars, não sei o quê. O cara muito mais jovem, assim, na hora que você pegava o perfil do RH, era um perfil de uma pessoa mais velha, que tava ali com a família e tal. Então, a gente viu que era completamente diferente. E se a gente não tivesse feito um estudo tão detalhado assim, fosse fazer marketing só pelo produto e falar, não, eu vou fazer focado no produto, a gente não teria segmentado a campanha igual a gente fez, que começou a dar muito mais certo por conta disso. É super relevante. E uma coisa que eu entendo bastante, mas tem algumas questões de momentos, assim. No momento que eu tava, principalmente na época que eu sumi na Sherpa, não tinha tempo nem braço de fazer tanta coisa. De fazer isso também. Assim, só pra você ter uma ideia, que foi talvez um dos momentos mais tensos meus na Sherpa, foi que assim que eu entrei, na verdade a gente tinha entrado, a gente estava mudando onde nosso blog estava hospedado. E para uma pessoa que vem de SEO, fazer essa transição de hospedagem de blog, eu tava assim, por favor, Senhor, que dê tudo certo. Porque, cara, era absurdo, assim. Então, tem muita coisa, como você tá sozinho, que não tem como você olhar para essa parte, sendo que tem um operacional todo dia te cobrando. Todo dia. Então, todo dia tinha que ter post, todo dia tinha que ter uma coisa em social, tinha que ter planejamento de palavras, tudo. Então, a gente vem fazendo isso melhor agora, depois assim que a gente estruturou essa parte, porque aí você começa, que eu brinco, de apertar parafuso. Porque o ideal, obviamente, é sempre fazer isso, por isso que tem empresas fodas, igual a Hacker, fazendo essas coisas, mas naquele momento que eu tava, era uma escolha que eu tinha que fazer. Que é, eu tô pagando esse preço agora, mas eu estava disposto a pagar esse preço de não entender tão bem e perder algumas coisas no meio do processo. Então, perdemos deal, perdemos lead, perdemos uma série de coisas e potencial, mas era uma escolha que eu tive que fazer naquele momento. E parte do trabalho, a partir do momento que você vira um gestor, etc., é tomar esse tipo de escolha difícil também. Entendi. E você falou, cara, que não sei nem se eu posso abrir isso aqui, mas que uma grande parte do volume que vocês têm hoje de oportunidade no produto atual de vocês é através de inbound. Você acha que você escolheu isso por conta do seu perfil anterior da Rock, ou você realmente parou e identificou que aquilo era o melhor caminho a seguir? Cara, eu posso sim ter vindo um pouco enviesado, assim, pelo que eu aprendi na Rock, e por saber que funciona. Mas eu acho que também naquele momento era uma coisa que fazia sentido considerando o mercado brasileiro, né? O mercado brasileiro de RH, principalmente, ainda, e a gente está lutando muito para isso, tem várias empresas lutando, não tem um player que dominou o mercado. Você pensa, por exemplo, marketing de conteúdo hoje, você pensa raw content. Então, o que eu brinco lá com o time, eu falo assim, eu quero ser raw content no mercado de RH. Então, e assim, qualquer palavra que alguém buscar relacionada a RH, eu quero que a Sherpa esteja lá. A gente quer fazer esse domínio mesmo desse mercado e, claro, ir diversificando o canal, que a gente sabe que um canal só, quem depende de um só, tá ferrado. Então, mas como estava crescendo, a gente via que as vendas cresciam também na mesma proporção, fazia sentido apostar nesse canal. Em termos de conteúdo, tinha muito espaço nesse segmento, porque a gente estava conversando com o Arthur da Outbound, por exemplo, e ele estava contando que quando o Vinícius foi começar a Outbound, que ele foi olhar, não tinha absolutamente ninguém produzindo conteúdo sobre Outbound. Então tinha um oceano azul ali para o cara poder ranquear tranquilo. No caso de vocês, foi assim? Cara, não, nem tanto, mas os conteúdos que tinham eram conteúdos muito ruins. Porque... E aí vem uma série de aprendizados, né? Quando eu entrei na Sherpa, a nossa persona era uma pessoa, não era nem de RH, era de departamento pessoal. Porque, querendo ou não, o nosso produto é para departamento pessoal, resolve a vida do departamento pessoal. Só que a gente começou, depois, assim, eu lembro que eu entrei em setembro, em dezembro a gente fez uma análise e a gente entendeu que 70% das oportunidades não eram de departamento pessoal, eram de RH. E todo o nosso blog era construído para departamento pessoal. Só que qual que é o problema? Assim, tem poucos conteúdos, na verdade tem conteúdo para tudo, mas normalmente é um conteúdo do governo, porque departamento pessoal é muito legislação. Então,
fazer essa transição ajudou muito, primeiro, na produção de conteúdo, mas também que a gente entrou no mercado de que tem muita coisa de RH e que o RH tem se tornado muito estratégico hoje em dia. Antes ele era muito operacional, era um custo. Hoje ele é mais estratégico, já tem várias empresas fazendo isso. E então isso tem ajudado também o número de buscas, igual que o Arthur que passou. O nosso ainda não era tão oceano azul assim, sabe? Tinha muitos, mas o que tinha não eram players muito bons. Legal. E voltando para essa questão do time, você começou sozinho ali, começou a ver que você tinha que delegar um pouco e separar o time de marketing para você poder ser mais estratégico, né? E assim, como que você me contou que você teve muito sucesso nessa seleção, né? Você conseguiu selecionar as pessoas certas. E essa é uma dor muito geral que eu vejo, principalmente em marketing. Você deve imaginar, em BH e São Paulo, um mercado mega aquecido, né? As empresas estão saindo no tapa por caras bons de marketing. E você me contou que você contrata pessoas que geralmente não sabem absolutamente nada de marketing. Como que é isso? Cara, isso foi um aprendizado que eu tive. Eu acho engraçado, né? E aí, sendo o mais clichê possível do discurso de Jobs em Stanford, que ele fala que é impossível você conectar pontos olhando para frente e só para trás, né? E essa questão de contratação sem o conhecimento vem muito disso, assim. Eu aprendi a estudar, que estudar talvez tenha o melhor processo seletivo do país, assim, fácil. Se não me falha a memória, nos últimos anos era assim, 80 mil pessoas para 12 selecionados, 20 selecionados e pessoas fantásticas. E toda essa contratação de seleção deles é relacionado com o Delta, que é justamente o que essa pessoa tinha, o que essa pessoa fez na vida. E você vê pessoas assim, que você olha e fala assim, caramba, 12, 13 anos de idade eu tava lá gritando minha mãe para saber que horas que eu podia jogar bola. E já tinha gente fazendo estudo científico, tipo, na faculdade, assim. E não só a questão de estudo, mas a questão de tentar fazer umas coisas diferentes pro país e etc. E muito disso era Delta. E você pega pessoas que, às vezes, tinham muito, mas fizeram pra caramba, assim, quando eu falo muito de poder aquisitivo, e pessoas que não tinham... Assim, tem um exemplo que eu sou fã, assim, que é da Tabata, que ela foi eleita, inclusive, agora deputada em São Paulo, que ela, assim, super... simples, do subúrbio mesmo, assim, na favela de São Paulo, estudou em Harvard, agora é deputado e, assim, fera. Então, e aí eu fui justamente para isso na hora de contratar, assim, porque, cara, no final do dia, o conhecimento técnico, eu gosto muito do Fabiano, que é um grande amigo meu, que ele fala assim, qualquer tipo de conhecimento você tá uma googlada de distância. Mas a vontade de googlar, de aprender e de fazer isso todos os dias vai muito da pessoa. E foi por isso que eu fui dessa forma. Algumas pessoas do meu time, sim, já tinham um pouco de conhecimento, já sabia o que era, pelo menos, porque ela não cai de paraquedas numa vaga de marketing sem saber o mínimo, mas era longe de ser aquela pessoa ideal, perfeita para a vaga, mas era uma pessoa que, por uma série de coisas que aconteceram na vida deles, são super esforçados, tiveram que fazer muito com pouco. E é do nosso marco da cultura na Sherpa, que é o Be Resourceful, que é fazer muito com pouco. Então acho que isso ajudou pra caramba mesmo. E em termos de entrevista, de seleção, então você foca muito mais em pontos da história da pessoa. Pontos da história da pessoa. Quero saber o que ela fez. Uma das perguntas que eu faço é, me conta, qual que é seu superpoder? Sabe? Quero saber o que ela fez na vida, por que ela tomou tal decisão quando ela poderia ter tomado outra, o que ela quer fazer, o que é o negócio que tira ela da cama. Então, é esse tipo de coisa. Eu não quero saber se ela entende um funil de marketing perfeito, se ela sabe otimização homepage, se ela sabe fazer uma pesquisa de palavra-chave, sabe? Enfim, não me importa. Porque isso é um negócio que você ensina, né? Tem tanto curso grátis, se você der o direcionamento, fala, cara, você precisa aprender isso, tem aqui esse curso grátis, você entrega ali, não precisa nem... Se vira. E o cara que tem vontade mesmo se vira, vai virar e falar, nossa, cara, eu virei as últimas 2 noites estudando, tá aqui, então e assim, um exemplo, eu gosto muito, assim, de uma pessoa no meu time, que é a pessoa que cuida de SEO. Ela entrou, assim, o que ela sabia fazer era rede social. Eu falei assim, você vai aprender SEO. E ela fazia redes sociais, hoje, assim, ela já mexe no SEMrush melhor que eu, já domina tudo, pesquisa de palavra-chave,
E hoje o nosso crescimento orgânico da Sherpa é 100% dela. Então, ela que toca toda essa parte de crescimento orgânico, ela, assim, é foda, foda, foda. Nunca tinha feito isso. Entrou na Sherpa em janeiro. E hoje é a pessoa que é, assim, referência no nosso time e referência na Sherpa também de crescimento e evolução. Legal. E, cara, agora falando um pouco de seleção, assim, eu queria que você falasse um pouco de gestão do dia a dia. Porque você falou que você tem metas muito agressivas de crescimento lá, e não existe você ter um crescimento desse nível sem você saber liderar as pessoas, sem você saber cobrar as metas ali e acompanhar de perto. Como que vocês fazem isso lá na Sherpa? Cara, muito louco, assim, muito louco mesmo, porque eu nunca fui gestor, né? Na Sherpa é a minha primeira experiência como gestor. E quando, enfim, começou a chegar as primeiras pessoas, eu pensei, cara, o que eu vou fazer, né? Porque aquele desespero, eu falei assim, eu preciso de ensinar, as pessoas vão aprender, precisam gostar de estar aqui. E eu comecei a ler, e aí uma série de coisas que eu fui aprendendo com o tempo. Assim, hoje, como que a gente faz? Como que funciona o marketing? A gente funciona em sprint. Então, toda semana a gente tem uma sprint, que cada um é responsável por uma série de coisas naquela semana, e tudo isso é fora do operacional. Então, vamos pegar um exemplo. A pessoa de SEO que eu estava falando, ela tem que fazer as postagens, ela tem que fazer otimizações e etc. Mas ela tem sprints de parcerias para conseguir guest post, parceria para conseguir backlink, uma série de coisas que não estão dentro do dia a dia dela operacional, então coisas novas, inovação, que é justamente assim, enfim, o que eu vou fazer de novo? Porque não dá pra gente ficar na mesmice, a gente precisa tentar coisas diferentes. E eu tenho 2 encontros que eu tive, um é nesse, e eu faço também one-on-ones semanais. Então toda semana eu bato um papo de meia hora com cada uma das pessoas do meu time, e a primeira pergunta que é, como que você está se sentindo? Então eu fiz um trato com eles assim, que eu quero transformar essa conversa na conversa mais estranha da semana. E aí é muito legal nessa questão e eu aprendi muito isso como gestor do ponto de vista de vulnerabilidade. Porque a gente vem enfim, eu vejo isso nos meus pais, né? Que gestores são endeusadas, né? São líderes, aquelas coisas. E o que eu percebi que vulnerabilidade, eu mostrar também, assim, de vulnerabilidade, das coisas que estão acontecendo na minha vida, ajuda muito a ter o buy-in deles também. Que eles entendem, pô, o Jaber tá ferrado, eu vou ter que dar aquele extra mile ali pra ajudar, porque eu sei que ele precisa também, sabe? Acaba que a pessoa se compromete com você, consequentemente com a empresa, e você cria uma conexão muito boa com aquela pessoa. Muito, muito, muito boa. E você transforma, e como todo mundo do time faz, acaba que dá um sentimento de união muito forte, tanto nas reuniões iniciais e quanto nesse de one-on-one. Então é super gostoso. Então essa reunião de one-on-one não é nem dentro de sala. A gente sai, vai fazer uma caminhada, sai do escritório, tem uma pracinha perto, a gente senta na pracinha, conversando. Tomar uma cerveja. Queria. Mas, não, normalmente é tipo, toma um café, sabe, bate um papo. Legal. E essa aproximação ajuda muito, muito mesmo. Cara, legal demais. Você falou assim, que é muito bem dividida as entregas de cada um, né? Cada um tem ali, sabe o que ele vai entregar, quanto que ele vai entregar e o que ele vai ser cobrado disso. Como é que você faz essa gestão de tudo isso? Como é que você estabelece essas metas? Cara, a meta é sempre estabelecida na loucura, né? Então, basicamente joga o papel pra cima. Um é 10x, outro é 15, outro é 20. Reza pra cair o 10, mas se cair o 20, nós vamos fazer. Mas, não, brincadeira. Cara, a gente trabalha na Sherpa com OKRs, né? Então, OKRs é sempre aquele mira pro céu, mas a ideia é que acerte no teto. Então, a definição de metas é muito curiosa. Assim, você sempre estabelece um crescimento e você mostra pra pessoa que vai ser responsável pelaquela meta e fala: você tem 50% de confiança que você vai bater essa meta? Se ela falar sim, beleza, tá certo. Se ela falar, eu tenho 70% de confiança, então você deixa ela mais difícil. Você tem 40%, opa, então vamos deixar ela um pouco mais fácil. Porque o carreira é muito difícil, assim, ele é meio intangível, mas a gente sempre tenta deixá-lo mais difícil porque a gente sabe que a gente tem potencial para fazer. Vídeo que a gente fez no ano passado. E cada um é responsável por um número muito claro. Então, por exemplo, a pessoa de e-mail é responsável por levantadas de mão. Quantas pessoas levantam a mão e falam, quero falar com o vendedor. A pessoa de SEO é responsável do nosso tráfego orgânico. A pessoa de geração de leads é responsável pela quantidade de leads que a gente está gerando organicamente. Pô, então
e também taxa de conversão delas. Então, você tem sempre um KPI principal, mas você tem vários KPIs a serem analisados ali que você consegue entender por que aquele número cresce ou não. Então, de tráfego orgânico, a pessoa é de leads orgânicos. A pessoa é responsável por lead orgânica. E ela começa a descer em nível de granularidade. Então, qual que está a nossa taxa de conversão de tráfego orgânico para lead orgânica? Tanto. Qual que é a conversão desse CTA? Vamos fazer teste AB nesse CTA porque ele está abaixo do que a gente está esperando. Então, você vai começando a fazer essa série de tweaks, mas é sempre assim, cada um é responsável por isso, e nos sprints semanais eles vão trabalhando nisso para conseguir chegar no resultado, e a gente acompanha o número de cada um deles semanalmente também. Fica muito claro o que o cara tem que entregar. Você fala, cara, você tem que entregar X levantadas de mão, esse é o seu trabalho, ponto final. Tem gente que fala, seu marketing, beleza, senta na cadeira aí e faz marketing. Não é. E assim, é muito legal quando você mostra isso, o impacto lá na frente. Então, olha só, se você otimizar esse número de tanto para tanto, se a gente manter as mesmas premissas do funil, olha só qual que é o impacto disso tem na próxima pessoa que cuida, olha o impacto que isso tem em número de oportunidades SDRs, olha qual que é o impacto que isso tem em número de clientes, olha o impacto que isso tem em MRR, em receita. Isso que eu ia te perguntar, como é que você interrelaciona essas metas individuais para mostrar que o impacto disso no time? Qual que é a frequência que você faz isso? Disso do fazer uma reunião inteiro? do time, mostrar... Então, o impacto total, a gente vê isso toda semana, né? Porque a gente analisa os números de cada um, é um dash que a gente tem, tem os números de cada um, não necessariamente, esse número do fulano, esse número do ciclano, mas assim, esses são os números do time. Apesar dessa pessoa responder por isso, o número é do time. Porque o número de levantadas de mão tem impacto se a gente gera menos lead. Então, o número de tráfego orgânico tem impacto se a gente está postando menos conteúdo, a gente está vendo que ele está caindo, a gente está perdendo posição e tal. Então, eu tenho esse dash e ele sempre se conecta à quantidade de vendas que a gente está fazendo e a gente consegue ver, olha só, quanto a gente estava fazendo quando a gente tinha isso e quanto a gente tem agora. E o acompanhamento é semanal e como que ele funciona? A gente tem acompanhamento toda semana e ele tem uma linha que é a média das últimas 4 semanas, porque a gente consegue acompanhar a tendência. Então, a gente vê que, tá tendo um problema que a gente está vendo que o nosso tráfego está caindo, 4 semanas seguidas, a gente está vendo uma linha de tendência caindo. Opa, a gente tem que atuar nisso rápido. Então é sempre o que a gente fez e qual que é a tendência disso. Legal. E outra coisa que é muito mistificada também, mas que você me contou que você age de uma maneira muito direta nisso, é em relação a tirar pessoas do time que não estão rendendo tão bem, né? Queria que você contasse um pouquinho do que você me contou da sua metodologia de, cara, você está numa startup de alto crescimento, você não pode se dar ao luxo de ter uma pessoa ali que não está rendendo o esperado. Então, como que você faz essa gestão de deixar no seu time só realmente quem está performando muito bem? Cara, essa talvez seja uma das coisas mais difíceis no meu trabalho, assim. Porque você entender que uma pessoa não está performando e você entender o motivo daquilo é muito difícil, assim. Porque às vezes ela pode estar com alguma coisa pessoal que interfere, ou alguma coisa no próprio trabalho, mas como a gente está fazendo lá é muito assim. Essa pessoa, ela tem que, toda semana ela mostra o trabalho dela, todo mês ela tem o final do fechamento do mês. Se atingiu, ótimo. Se não atingiu, ela vai pro próximo mês, já meio que devendo também o que ela ficou no mês passado, e 2 meses seguidos devendo, terceiro mês é recuperação. E aí vamos entender, sentar do lado, e aí é segurar na mão, vamos mexer cada uma dessas coisas, e todo dia a gente acompanha. Porque é ruim, porque acaba que você começa a microgerenciar um pouco, mas ao mesmo tempo vamos lá, eu tô com você. Eu tô com você. E depois desses 3 meses, se não demonstrou uma melhora muito clara, infelizmente essa pessoa não faz sentido estar lá. Por sorte, eu tive que fazer isso uma vez só. Mas... Teve sucesso? Teve sucesso, depende do que você chama de sucesso. A pessoa não tá mais na Sherpa, mas... infelizmente não deu certo, mas é uma pessoa que, a gente tentou, batalhou e acabou. Assim, uma coisa que eu aprendi com o Ed, o CEO da Rock, assim, é meio duro, mas é verdade, que quando uma pessoa sai da empresa, eu não fico triste, eu não fico chateado, assim, apesar de muitas das vezes eu que ter que fazer isso, mas é porque ou a empresa não estava satisfeita com o trabalho daquela pessoa, e ela também sente isso, ou a pessoa não estava satisfeita com a empresa. Então não tem muito porquê, acho que assim, o nosso trabalho é ajudar essa pessoa a encontrar um próximo lugar com que ela consiga ser feliz. Não necessariamente ficar lamentando, poxa, que bad que essa pessoa foi e tal. É ruim que a gente perde uma pessoa querida, todas as pessoas são queridas,
mas no final do dia a gente tem que entender que a gente tem a empresa como um todo tem um propósito muito maior. É duro isso, gente, desculpa, mas é a vida. Cara, como é que você lida com o growth lá na Sherpa? Questão de você mesmo estabelecer o que vai ser testado, o que vocês vão fazer, pega a meta ali e fala, cara, a gente vai destrinchar isso, vai crescer desse jeito, testando tais coisas. Cara, eu não faço isso, né? Porque, assim, uma das coisas mais importantes do meu trabalho é não contratar mini Bernardos e não interferir no processo. O que eu menos faço hoje é interferir no processo, porque senão eu vou estar moldando as pessoas para pensar assim como eu penso. E eu não quero que elas pensem, eu quero que elas pensem da maneira delas. Então eu não interfiro em testes, eu não interfiro em absolutamente nada. Nada. Os testes, eles que criam, eles que acompanham. Mas você que estabeleceu a rotina com eles. A rotina eu que estabeleci com eles. E assim, mais ou menos, porque foi muito engraçado, né? Que naquela época, quando eu entrei, eu criei alguns processos. E recentemente, assim, até recebi um feedback bem legal do time sobre isso. Se juntaram todos eles numa sala e falaram assim, a gente vai refazer todos os processos porque tá uma merda esses seus. E eles refizeram todos os processos e eu só falei assim, ó, gente, eu não vou nem participar, vocês se viram. Então fizeram uma reunião lá, que eles brincam que foi a maior reunião da empresa, que eles ficaram tipo 4 ou 5 horas, refizeram todos os processos do time de marketing. Eu só falei, só documento e me manda, eu vou ler e eu adapto. Porque é muito mais poderoso. E quando eles têm um processo que eles que criaram, o buy-in deles é muito maior do que se eu falar assim, esse é o processo, é assim que vocês têm que fazer. Se adapte ao processo que eu criei. Exato. Eles que se viram, eles que fazem os processos. Agendas de reunião eles mudam quando eles querem, desde que tenha o buy-in de todo mundo. Então eu brinco que assim, eu trabalho para eles, não são eles que trabalham para mim. Então eu trabalho para eles, eu tô aprendendo com eles o tempo inteiro e eles que cuidam do time de marketing. Tanto que quando vai pessoas lá na Sherpa, né, para entender o que a gente faz, que você vai desenhar aquele organograma, eu sempre tô do lado deles ali, assim, eu nunca tô você desenha o gerente em cima e as pessoas embaixo, tô sempre ali do lado, porque, cara, eles que comandam, eu tô ali como mero coadjuvante. Legal demais, cara. E voltando nessa questão um pouco da questão do orgânico da Sherpa, né, que é a principal aquisição de vocês hoje. O que vocês estão executando nesse âmbito lá? Como é que vocês estão fazendo isso? Cara, o nosso orgânico é nosso canal hoje principal e a gente tem dado muita porrada mesmo, assim. Hoje a gente tem uma produção de conteúdo bizarra. A gente deve produzir aproximadamente, talvez, 80 conteúdos por mês, mais ou menos. E nem todos eles vão para o blog, muitos deles vai para parcerias para a gente conseguir backlink. SEO no final do dia backlink. Claro que tem uma série de outras coisas que pode fazer, mas backlink ajuda você a escalar mais rápido. Então tem muito de parceria, tem muito de tocar isso com conseguir links com outras pessoas. E é isso, assim, não tem muito mistério, né? Acho que crescer em orgânico, principalmente no Brasil, é uma coisa de disciplina e paciência. Claro, eu lembro de uma conversa que eu tive com uma das pessoas do meu time falando que queria muito mostrar resultado, uma série de coisas e tal, que ela não estava se sentindo bem por causa de resultado. Eu falei assim, não, entendo que tem resultado, etc, mas tem certas coisas que demoram tempo para amadurecer. Eu até falei, que se fosse para mandar alguém embora por causa desse ponto muito específico, eu tinha mandado a menina de SEO embora há uns 6 meses. Mas só que você vê, com o crescimento, você vai se esforçando, você vai fazendo as coisas, de repente, pum, o negócio porra de uma hora para outra. E tem uma série de coisas que a gente fez também pra gente começar, a gente ter picos animais, assim, de crescimento orgânico, né? Então, muita otimização quando a gente pegou o blog. Então, otimizar conteúdo ajuda muito. Conteúdo antigo, sabe? Então, isso ajuda bastante a gente ter esses crescimentos bizarros, mas coisa nova é paciência, é disciplina e tá ali todo dia um pouquinho. Legal. Cara, demais, assim, eu já aprendi uma tonelada de coisa aqui que eu mesmo vou aplicar. E antes da gente encerrar, eu queria que você contasse um pouco pro pessoal, porque fiquei sabendo aí que você é famoso por um teste aí que você fez no Tinder, é isso mesmo? Sabe, cara, teve umas épocas doidas da vida aí, logo que eu mudei pra São Paulo, São Paulo é uma cidade complicada, velho.
complicado mesmo, assim. Não é igual o mineiro que você conhece a pessoa num dia, no mesmo dia ela tá falando, pô, vai ter um churrasco lá em casa, bom laço, a gente toma cerveja lá, come churrasco. Lá eles são muito fechados, e eu tinha alguns amigos de São Paulo, mas é diferente quando é um amigo seu de internet, que você encontra eventualmente, e outra é como você começa a se inserir na rotina. Enfim. E é muito solitário, então eu estava em São Paulo, conheci pouquíssimas pessoas, trabalhando muito, rotina pesada. Solteiro, eu queria namorar, assim, não... Todo mundo fica me sacaneando, mas é real, eu queria apaixonar, queria encontrar um amor, assim. E eu falei, pô, como que eu vou conseguir sem sair de casa, né? Porque também tem um lado preguiça envolvido. Sim, sair de casa. E aí pensei no Tinder. Aí foi bem legal, assim, aí saiu, planejei, tinha tempo, né? Aí planejei uma persona, tudo. Pô, quem que é a pessoa que eu queria me apaixonar, que eu queria me relacionar? E aí comecei a fazer uma série de testes AB. Então, fiz teste AB com foto, fiz teste AB com descrição, e o pulo do gato, né, que é depois, não sei se dá pra colocar depois o link do post pra galera ver a foto, que é, basicamente eu peguei minha foto campeã e coloquei ela, o logo do Tinder, assim, escrito match do dia, como se o Tinder tivesse me escolhido para aquela pessoa naquele dia. E aí, enfim, tem uma série de Jeff Walker no meio aí de urgência, né? Enfim, tem uma série de coisas que dá pra gente colocar aí nisso daí. E a taxa de conversão de like é surreal, assim, era coisa de 60%. 60%. Então foi bem legal, assim, foi um experimento bem legal, conheci muita gente legal. Viralizou esse post. Viralizou. E eu me apaixonei, não vou mentir, me apaixonei. Deu certo, namorei, não deu certo depois no tempo, mas foi muito bom, assim, tanto experimento quanto namoro, assim, foi muito gostoso. Acho que é isso. Legal, cara. Só te agradecer por ter tirado um tempinho das suas férias aí pra vir trocar uma ideia com a gente. Tá de bermuda. Acho que muita gente aí que tem um time de marketing que tá buscando crescer vai passar por muita coisa aí que você explicou aqui, isso vai facilitar a vida de muita gente. Pra gente, na hora de produzir o conteúdo, esse é o principal. Então, cara, muito obrigado de novo por ter ajudado a gente. Pessoal, esse foi mais um Hacker Talks com o nosso amigo aqui, Bernardo Jaber. Eu vou deixar os links dele aí na descrição, tanto do post dele, do Tinder, que ele falou sobre esse growth hack que ele fez, quanto algumas referências que ele vai deixar pra gente. E é isso, muito obrigado. Se você gostou dessa entrevista, dá um like aqui no vídeo, compartilha para amigos seus que você sabe que podem ter algumas dessas dificuldades. E esse foi mais um Hacker Talks. Obrigado, pessoal. Valeu, Bernardo. Tamo junto, mano. Valeu.